E aí, pessoal, vamos mergulhar num assunto que é, olha, essencial. As principais patologias que afetam o nosso sistema esquelético. Para quem está na área da saúde e principalmente na odontologia, essa análise é fundamental, porque o que acontece nos ossos do corpo todo pode sim ter um reflexo direto na nossa saúde bucal. A nossa conversa vai ser guiada por uma pergunta central. Afinal, por que que o osso falha? A gente sempre pensa nos ossos como, bom, o símbolo da força, né? Mas a verdade é que eles têm sim suas vulnerabilidades. E entender essas falhas é o primeiro passo para a gente conseguir compreender todas as doenças que vêm pela frente. E sabe aquela história de que para a gente entender o que está errado, primeiro precisa dominar como funciona o certo? É exatamente isso. Antes de explorar as patologias, vamos construir uma base bem sólida sobre como é a arquitetura normal, saudável, do osso e da cartilagem. Agora, o que é realmente fascinante aqui é o equilíbrio dinâmico. Pensa assim, o osso não é uma estrutura estática, parada no tempo. Ele está o tempo todo se remodelando. De um lado, a gente tem os osteoblastos, que são os construtores, formando o osso novo. Do outro, os osteoclastos, que fazem a faxina, reabsorvendo o osso antigo. E no meio disso tudo, os osteócitos, que são tipo os gerentes, mantendo a estrutura funcionando. É uma dança, sabe? Perfeitamente coreografada. E do que o osso é feito? A maior parte, 60%, é a matriz inorgânica, basicamente os minerais como cálcio e fósforo que dão a dureza toda. Mas, olha que crucial, 30% é matriz orgânica, riquíssima em colágeno, que dá a flexibilidade. Sem ela, nossos ossos seriam duros como um copo de vidro, sabe? Quebrariam com qualquer impacto. E os 10% que sobram são as células gerenciando todo esse processo. E não dá para falar de osso sem falar da cartilagem, a grande parceira dele. Basicamente, a gente tem 3 tipos, cada um com uma função. A hialina, que é super lisa e reveste nossas articulações. A elástica, que como o nome já diz, é bem flexível, é a que a gente tem na orelha. E a fibrosa, que é a mais parruda de todas, feita para aguentar o tranco, como nos discos da nossa coluna. É bom guardar esses tipos porque as doenças que a gente vai ver afetam cada um de um jeito diferente. Ok, agora que a gente entendeu como o sistema funciona normalmente, vamos entrar na primeira categoria de patologias. Aqui, o problema começa bem cedo. São literalmente falhas no projeto original do corpo, erros que já vêm no nosso código genético ou que acontecem durante o desenvolvimento. O primeiro exemplo é o cretinismo. O nome pode até soar meio antigo, mas a condição é muito séria. Ela é uma consequência direta da falta de hormônios da tireoide desde o nascimento. Esses hormônios são como se fossem os maestros do nosso desenvolvimento. Sem eles, o crescimento tanto físico quanto neurológico fica muito, mas muito comprometido. E as consequências são bem visíveis. Baixa estatura, um comprometimento importante no desenvolvimento cerebral e algumas características físicas bem marcantes. Isso só reforça o quanto o diagnóstico precoce é vital. O teste do pezinho, por exemplo, pode detectar a condição e permitir que o tratamento comece imediatamente. Vamos agora para a condroplasia. Essa é a causa mais comum de nanismo e a origem dela é puramente genética. Acontece uma mutação específica num gene, o tal do FGR3, que faz com que a cartilagem lá nas placas de crescimento dos ossos longos simplesmente não se desenvolva como deveria. O resultado dessa falha na cartilagem são aqueles sinais clínicos bem característicos. Uma baixa estatura desproporcional, sabe, com braços e pernas mais curtos em relação ao tronco, além de uma cabeça um pouco maior, com a testa mais proeminente. É uma consequência direta daquele defeito no gene que comanda o crescimento dos ossos. Para fechar esta sessão, temos a osteogênese perfeita, que muita gente conhece pelo apelido de doença dos ossos de vidro, e o nome faz todo sentido. O problema aqui está no colágeno tipo I. Lembra? Aquela proteína que dá flexibilidade para o osso. Uma falha na produção desse colágeno torna os ossos extremamente frágeis, muito suscetíveis a fraturas. Certo, vamos mudar um pouco o foco agora. A gente sai das falhas de projeto e entra nas doenças que aparecem com o tempo, seja por um desequilíbrio no metabolismo do corpo ou simplesmente pelo desgaste natural do sistema mesmo. E a grande estrela dessa categoria é, sem dúvida, a osteoporose. A definição que está aí é perfeita. Uma perda silenciosa e grave da massa óssea. Silenciosa é a palavra-chave, porque na maioria das vezes não tem sintoma nenhum, até que, acontece a primeira fratura. E é grave porque o risco de novas fraturas, que podem ser bem debilitantes, aumenta demais. É super importante a gente saber que existem 2 tipos principais. A primária,
que é aquela ligada ao envelhecimento, um processo natural que acontece com todo mundo, e tem a secundária, que é consequência de alguma outra coisa. Pode ser um distúrbio hormonal, tipo na tireoide, ou pelo uso prolongado de certos medicamentos, como os corticoides, que acabam acelerando a perda de osso. Outra doença clássica de desgaste é a osteoartrite. O alvo aqui é a cartilagem hialina, aquela que reveste as nossas articulações. Com o passar do tempo, o estresse do movimento e outros fatores levam à degeneração dela. A cartilagem vai se desgastando, o que causa dor, rigidez e perda de mobilidade. É a famosa artrose. Na nossa última parte, a gente vai ver as condições em que o sistema esquelético está literalmente sob ataque, seja por uma força de fora, como um trauma que causa uma fratura, ou por um ataque que vem de dentro, do nosso próprio sistema imunológico. Começando pelo trauma, uma fratura. Mais fascinante é ver como o nosso corpo se cura. É um processo com 3 fases bem claras. Primeiro, a inflamatória, onde se forma um coágulo de sangue. Depois vem a fase de reparo, com os osteoblastos trabalhando a todo vapor para criar o calo ósseo. E por fim, a remodelação, onde o osso é lentamente esculpido de volta à sua forma original. É incrível! Agora, um ponto que é crucial entender: a diferença entre osteoartrite e artrite reumatoide. Muita gente confunde as duas, porque ambas causam dor nas articulações, mas são doenças completamente diferentes. A osteoartrite é degenerativa, é desgaste. Já a artrite reumatoide é uma doença autoimune. O próprio corpo ataca as articulações, causando uma inflamação crônica que vai destruindo a cartilagem. E por falar em inflamação, temos a gota. Ela é famosa por causar uma dor articular que dizem ser insuportável, geralmente no dedão do pé. Mas qual é a causa? É o excesso de ácido úrico no sangue. Ele acaba se cristalizando dentro das articulações e o sistema imune reage a esses cristais como se fossem invasores, gerando uma inflamação violenta e muito dolorosa. Tá, mas por que esse ácido úrico se acumula? Pode ser por problemas no fígado, que não consegue eliminar a substância direito, ou até como consequência de outras doenças mais sérias, como leucemia e linfoma, que alteram o metabolismo das células e aumentam a produção desse ácido. E para fechar essa sessão, vamos dar uma olhada rápida na espondilite anquilosante. É mais uma doença inflamatória crônica, só que ela tem um alvo bem específico: a coluna vertebral. A inflamação constante pode, com o tempo, levar à fusão das vértebras, um processo chamado anquilose. O resultado é uma coluna rígida, que muitas vezes é descrita como coluna de bambu. Ufa, cobrimos bastante coisa, hein? Desde falhas genéticas até o desgaste do tempo e ataques inflamatórios. Agora, o mais importante, vamos juntar tudo isso e pensar nas implicações clínicas de tudo que a gente aprendeu. Então, o que a gente precisa levar para casa dessa análise? Primeiro e mais importante, osso é um tecido vivo, dinâmico e não uma estrutura inerte. Segundo, as doenças que o afetam podem ter origens completamente diferentes. E o ponto principal, entender o mecanismo por trás de cada patologia é a chave para a gente conseguir fazer um diagnóstico preciso e pensar num tratamento eficaz. E para finalizar, eu deixo uma pergunta para reflexão, uma que conecta todo esse conhecimento com a prática clínica de quem nos assiste. Já pararam para pensar como uma doença como a osteoporose, a osteogênese imperfeita ou mesmo uma artrite reumatoide, doenças que afetam o corpo todo, como elas podem impactar a saúde da boca, a cicatrização de um procedimento, a estabilidade de um implante e todo o planejamento odontológico? Essa é uma conexão vital que todo profissional precisa fazer.